Nos últimos dias, quem investe em cripto está bem preocupado. Depois de atingir um recorde histórico acima de 124 mil dólares em agosto, o Bitcoin só vem caindo, chegando a mínima de 2 meses no início de setembro. Só que se você foi a pessoa que vendeu seu Bitcoin por conta disso, sinto te informar, mas você vai se arrepender. Isso porque nesse mês os investidores voltaram a apostar que o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, vão cortar os juros. Isso provavelmente pode fazer ainda mais o Bitcoin voltar a subir, podendo bater novamente o seu recorde. Mas antes de você entender o porquê isso pode acontecer, já deixa seu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Tá, e por que isso é tão importante para o Bitcoin? Bom, por muitos anos houve uma comunidade cripto a ideia de que o Bitcoin seria um ativo imune aos fatores macroeconômicos e funcionaria como um investimento completamente à parte do sistema financeiro tradicional. Mas a realidade é bem diferente. O histórico mostra que a maior criptomoeda do mercado também se move por causa dos juros dos Estados Unidos, como qualquer outro ativo de risco. Ou seja, mudanças na política monetária americana têm sim impacto direto no apetite dos investidores por Bitcoin. Quer um exemplo claro disso? De 2009 a 2016, os juros nos Estados Unidos ficaram próximos de 0%, no ambiente de dinheiro barato e liquidez abundante pós-crise de 2008. Não por coincidência, foi nesse período que o Bitcoin surgiu e disparou de menos de 1 centavo para perto de $1.000 em valor de mercado. Entre 2016 e 2019, mesmo com o Fed aumentando os juros para 2,5% ao ano, o Bitcoin conseguiu se valorizar, embora com bastante volatilidade. Já em 2020, com a pandemia, o Fed voltou a cortar a taxa de juros para 0%, para aumentar a liquidez na economia. Nesse cenário, o Bitcoin saltou de cerca de 5 mil dólares para mais de 60 mil dólares ao longo de 20 e 21. O mesmo aconteceu em 2022, só que ao contrário, já que nesse ano o Fed iniciou um ciclo agressivo de alta de juros, chegando a mais ou menos 5,5% ao ano em 2023, para combater a inflação. O efeito? O preço do Bitcoin despencou de quase 60 mil dólares para a faixa de 20 mil dólares naquele período. Com isso, a coisa fica bem clara, né? Quando os juros eles sobem, os investimentos de renda fixa em dólar se tornam muito mais atraentes, o que afeta ativos de risco como o Bitcoin. Mas, por outro lado, quando os juros caem, o rendimento da renda fixa diminui e os investidores tendem a buscar mais retorno em ativos com mais risco como o Bitcoin. É justamente por esse efeito que todas as atenções se voltam para os próximos passos do Fed. Com a inflação dos Estados Unidos mais controlada e sinais de desaceleração econômica, o Banco Central americano tem dado sinais que vão cortar os juros. Não é à toa que o mercado já precificou boa parte dessa expectativa. Cerca de 85% dos agentes acreditam que haverá um corte de juros nas próximas reuniões do Fed nesse mês. E com os juros menores, o custo de oportunidade de se manter em renda fixa cai, porque faz eu ter mais apetite para o risco. E isso é uma das coisas que mais favorece a demanda por criptomoedas como o Bitcoin. E a gente não está falando isso da boca para fora, tá? Porque fora nossa análise que a gente faz, alguns analistas, eles avaliam que um Bitcoin pode bater ou até mesmo superar a sua marca de 124 mil dólares. Isso porque pela primeira vez na história, esse ciclo monetário do Fed vai bater justamente com a presença de ETFs de Bitcoin aprovados e empresas listadas comprando Bitcoin, algo que é inédito e que também pode aumentar a liquidez por esse ativo. Mas por outro lado, a gente precisa olhar o cenário oposto. Se o Fed ele decepcionar as expectativas e mantiver os juros elevados por mais tempo, sem cortes agora, isso pode estagnar ou até mesmo encerrar o atual ciclo de alta do Bitcoin. Então, com isso, vocês podem ver que muito do destino de curto e médio prazo do mercado cripto está atrelado às próximas decisões do Fed. Mas, como a gente falou, não são apenas os juros que mexem com o preço do Bitcoin. Diversos outros fatores podem influenciar a cotação nos próximos meses. E uma dessas coisas é a inflação. Isso porque dados da inflação abaixo do esperado nos Estados Unidos reforçam as apostas em cortes de juros, o que aumenta o apetite do Bitcoin como alternativa às moedas fiduciárias tradicionais. Uma inflação sob controle tende a deixar o Fed mais confortável para afrouxar a política monetária, cenário positivo para ativos como o Bitcoin. Outra coisa que influencia é o crescimento econômico e emprego. Indicadores econômicos fracos, como baixo crescimento do PIB, o aumento do desemprego, aumenta a probabilidade de políticas monetárias mais frouxas, ou seja, juros menores para estimular a economia. E esse tipo de ambiente costuma beneficiar o mercado cripto. Por outro lado, se a economia mostrar força excessiva, o Fed poderia se sentir menos inclinado a cortar juros rapidamente.
assim como investidores institucionais, que a gente já falou aqui. Bom, mas essa aprovação de ETF de Bitcoin nos Estados Unidos e as empresas adicionando os Bitcoin em seus balanços, como vimos, por exemplo, a MicroStrategy, aplicam a legitimidade e a demanda no setor. Essa participação institucional traz mais dinheiro e confiança ao mercado, o que sustenta os preços em patamares mais altos e reduz a volatilidade do longo prazo, do longo tempo, no caso. Outra coisa que pode e vai fazer o Bitcoin subir é a geopolítica. Todas essas crises internacionais ou tensões geopolíticas que a gente está vendo, principalmente envolvendo o Trump, faz as criptos e principalmente o Bitcoin ganhar mais poder. Isso porque investidores buscam o Bitcoin como um porto seguro em meio a toda essa turbulência, por exemplo, fugindo de moedas estáveis ou então em sanções. Mas do mesmo jeito que tem o lado bom, tem o lado ruim, já que essa incerteza global provoca aversão a risco e pode gerar vendas de criptos junto com outros ativos arriscados. Tudo depende do contexto específico de cada evento geopolítico. Mas no cenário que estamos vivendo, é bem possível que as pessoas comprem ao invés de vender, porque elas buscam proteção e o Bitcoin pode ser a melhor saída para isso. Então, basicamente, com isso a gente consegue entender que o preço do Bitcoin hoje reflete uma combinação de fundamentos e expectativas. Por um lado, a possível queda dos juros nos Estados Unidos é um catalisador importante para novas altas do Bitcoin, reforçando a ideia de que o cenário macroeconômico global está cada vez mais entrelaçado com o universo cripto. Mas por outro lado, é preciso manter os pés no chão. Surpresas na economia ou mudanças no tom do Fed pode alterar rapidamente o humor do mercado. O importante é que cada vez mais o Bitcoin e a economia tradicional andam de mão dadas, e entender essa relação ajuda investidores a passar por essas turbulências e oportunidades do mercado. Mas agora a gente quer saber de vocês. Vocês estão aproveitando esse momento de baixa do Bitcoin ou estão vendendo suas criptos? Comenta aqui embaixo. E caso você goste de vídeo como esse, você vai adorar esse aqui.